Olá, estudantes laçalistas! Eu sou o professor Heraldo de Geografia. Eu sou o professor Daniel de Filosofia. E mais um episódio da série Laçalistas no Enem. Se liga aí, galera. Pois é, galera, como é que vocês estão? A gente está aqui, emanando energias positivas para vocês. Nós vamos começar aqui para falar sobre alguns conceitos que nós já estudamos durante o ano. E para vocês terem uma ideia, são conceitos básicos que costumam cair na prova do Enem. Não é verdade, Aldo? Depois da brilhante passagem de professor Andresa e Roberta por essa mesa, falando da prova de linguagens, vem aí também agora Ciências Humanas, galera. Pois é, tá chegando a hora. Domingo agora, mais uma prova. Essa provavelmente é a última para muitos de vocês para ingressar de uma forma definitiva na graduação. E vem aí umas dicas, por isso fica assim, se liga aí. Pois é, e aí falando um pouquinho sobre isso, e falando sobre a prova do Enem do ano passado, nós mudamos uma diferença, e é o protagonismo, com o protagonismo da filosofia. A filosofia, ano passado, ela teve um papel muito importante. Não que história e geografia não tenham esse papel, mas filosofia acabou que teve um peso bem maior, não foi, Heraldo? Olha só, Daniel, geografia nos últimos Enems, das 45 questões, 15 foram de geografia. Verdade. E significa dizer, jovens, que de cada 3 questões, uma foi de geografia. E o que é legal vocês ficarem atentos para essa reta final. Essa reta final, ela exige ali uma passagem, uma revisão rápida, de conteúdos básicos que o Enem vem sempre abordando, porque faz parte da matriz, como globalização. Globalização é um conteúdo que precisa estar revisado e você precisa estar preparado. Além de globalização, Daniel, na parte das ciências humanas, tem uma questão muito forte que é a agrária. Sim. Lembrando que dentro da parte da agrária, da agricultura, da pecuária, ela envolve a parte das ciências humanas, em geral. Trabalho escravo, ela envolve sistemas agrícolas. Então, fazer uma revisão desse conteúdo nessa última etapa é importantíssimo. É verdade. E uma coisa, filosofia é sempre aquela mesma toada. Você vai lá atrás nos clássicos, então, pessoal, prestar atenção nessas dicas. Clássicos como Sócrates, Platão e Aristóteles, suas bases filosóficas, sobe um pouquinho para medieval e aí lembrar da patrística, da escolástica e principalmente sobre filosofia política. Sabe que ainda cai Maquiavel? Maquiavel é muito puxado. E aí, puxando Maquiavel para o lado de cá, pro lado da geografia, aí você lembra que o objeto de estudo da geografia é espaço e sociedade. Sendo espaço e sociedade, creio que você já está preparado, você já fez suas revisões. Nessa reta final, qual é o interessante? É entender que o espaço ele é formado por aspectos naturais, como o clima, e aí a gente tem muitos fenômenos climáticos que aconteceram, as mudanças climáticas estão aí, então dá uma relembrada em El Niño, Laninha, os conceitos de inundação, de enchentes. É muito legal chegar na hora da prova com isso fresquinho na cabeça. Também tem uma questão legal que, como a COP30 está acontecendo aqui no Brasil, é importante vocês ficarem atentos no seguinte, nas florestas tropicais e suas características, a questão da transição energética. Então, são conteúdos que vocês já estudaram, já se prepararam, mas que nessa reta final dá aquela pequena passada ali, tirar uns 30 minutos para organizar esse conteúdo, separando o que é geografia física, clima, relevo, vegetação. São conteúdos que vêm caindo de forma corriqueira. Quase todas as provas do Enem tem uma questãozinha de cartografia que é bom estar dominando. E é o que você comentou, uma coisa legal é que esses nossos alunos já sabem muito do conteúdo, passamos o ano todo revisando. E aí falando sobre essa questão que você comenta, a respeito dos contratos, lembrar que contratualistas como Hobbes, Rousseau, Locke são teóricos que costumam cair também nessa prova. Falando um pouquinho de Kant, o seu imperativo categórico, chegando até o contemporâneo com a questão do existencialismo, tanto de Nietzsche como Sartre. Então, meninos, isso tudo vocês já sabem. Vocês sabem, vocês têm isso guardado na memória, vocês fizeram exercícios, passaram um ano exaustivo se preparando para esse momento que é de vocês. Então esses conceitos devem ser repensados, trabalhados, feitos
né, refeitos para que vocês possam aí lograr êxito. E eu confio muito em vocês. E aí, Daniel, é legal o jovem agora que já se preparou nessa reta final entender que enquanto que a filosofia está preocupada com a busca das respostas para o homem, essas respostas que o homem encontra, elas se transformam em tecnologia. Sim. E essas tecnologias geram a transformação do espaço. É aí onde entra a geografia. Então, nesse contexto, é importantíssimo lembrar das transformações geradas pelas revoluções industriais, como a primeira, a segunda e a terceira revolução, e agora a quarta revolução. Positivismo, né? A corrente positivista, né? Que cai também na nossa provinha. É isso aí. Além da corrente positivista, que vai trazer essas ideias muito... Fala um pouquinho aí, Daniel, de Durkheim, esses caras que pensaram sociedade, no comportamento da sociedade. Os grandes eixos, né, da sociedade, que você tem Augusto Comte, Émile Durkheim, Weber e Marx. Então são teóricos importantes. Falando um pouquinho de Durkheim, lembrar da questão do fato social. O fato social tem 3 características, que é coercitividade, generalidade e... Coercitividade, generalidade e exterioridade. Obrigado. Então, são elementos que compõem essa análise social a respeito, né, da sociedade. E aí, pegando esse gancho, turma, nessa parte, o Enem ele gosta muito de trabalhar com a atualidade, com esses momentos atuais. Quando a gente observa essa atualidade, galera, a gente vê a transformação no mundo do trabalho com a inteligência artificial. Então, a IA vem com muita força. E essa IA é justamente o elo para transformações sociais, econômicas, políticas. Isso tudo gera mudança na sociedade. Mas como isso pode cair no Enem? Como isso pode ser explorado no Enem? Pode ser explorado no mundo do trabalho. Uma coisa que você compõe, você está falando agora, que é muito importante, as nossas questões, elas sempre caem contextualizadas e elas seguem, né, um padrão bem interessante que é com a atualidade. Então elas têm essa pegada, né, igual da filosofia, uma pegada mais, né, diferenciada, mas também traz essa dimensão para a atualidade. O relacionamento da teoria com o contemporâneo, ele é muito importante. É por isso que os nossos alunos, vocês devem, né, pegar a teoria, mas não ficar preso dentro dessa teoria. Contextualiza, porque as provas do Enem pegam trazem essa dinâmica para a atualidade. E eu tenho, assim, convicção que vocês estão muito preparados para essa prova, né? Uma das coisas importantes na prova é a confiança. E o ano foi um ano onde vocês, praticamente por trimestre, foram 4 simulados. E esses simulados eram justamente com esse objetivo de chegar a esse momento. Então, como o professor Daniel apontou, a prova de ciências humanas, ela não vem com questões de decorar. O que o aluno precisa estar atento é na leitura e na interpretação dos textos. Às vezes, muitas das questões, a resposta vai estar dentro do próprio texto. Então, uma leitura, né? Como é interessante fazer essa leitura? É interessante fazer essa leitura o seguinte: tem questões que a gente vai considerar como fáceis, que o aluno, na primeira leitura, ele já acertou, já matou a questão, né, Daniel? Correto. Agora, é interessante aquela questão que exige uma leitura mais aprofundada, porque você não pode esquecer que nesse dia também você vai ter uma redação. É essa leitura, você saber fazer na hora certa para não perder questões. Lembrando que o Enem, ele segue muito a questão da TRI. Então, não tem como você ir acertando questões fácil, errando difícil, daqui a pouco você acerta uma difícil. Você tem que ter ali como é que a gente pode falar? Uma constante, né? Então, por isso que é importante você olhar para a questão, ver o que é fácil, o que é médio, o que é difícil, não é isso, professor Daniel? Concordo com o professor Heraldo na questão que você necessita muito mais de interpretação do que memorização. Então, prestar atenção nesses conceitos básicos, como o Heraldo comentou, que vocês já aprenderam. Então, é importante que você ir com esse arcabouço de pré-requisitos para que vocês possam, de maneira rápida e eficaz, responder as questões e lograr êxito, né, Heraldo? É isso, porque agora a gente vai para um ponto de organização na reta final. Como é que eu organizo geografia? Geografia, então, você organiza a parte natureza, domínios morfoclimáticos, clima, vegetação,
as paisagens vegetais, relevo, cartografia como mapa, precisa se fazer uma passagem nisso aí. E a parte da sociedade. Qual é a parte da sociedade? População, Sim. onde você vai estudar ali as teorias, onde você vai estudar essa mudança demográfica que está acontecendo no Brasil. Urbanização, cai muito no Enem. Urbanização é um conteúdo que vem muito forte. Todas as provas do Enem sempre vai ter uma questão sobre urbanização. Os fluxos migratórios, tanto nacionais como internacionais, os grandes conflitos internacionais, geralmente esses conflitos eles ocorrem ou por questões religiosas, culturais, ou por questões econômicas. Então é importante, na hora que for fazer a leitura do texto, num primeiro momento já identificar a causa daquela guerra, uma vez que isso foi estudado em sala. Então, olhou para o texto, viu o local do conflito, já automaticamente, eu acredito assim, porque eu confio em vocês, eu acredito que você vai ter uma ideia se esse conflito, se ele é religioso, se ele é econômico, se ele é político. Tranquilo? Então, o outro ponto que a gente já mencionou, mas é legal estar organizado, que é esse contato natureza-homem, vai gerar então a questão dos impactos ambientais. E aí é importante você entender as fontes de energia, as transformações dessas fontes, com um olhar especial para os combustíveis fósseis e para as fontes alternativas. Então, organizando-se desse jeito e fazendo essa passagem rápida pelos conteúdos, eu acredito que tu vai gabaritar essa prova, hein, filhinho? Manda aí, filhinho. Manda para nós aí. Com certeza. E é isso, né? Vamos nos despedir deles. Não tem mais nenhuma dica? A minha dica é, né, sucesso. Sucesso. Aquela Muito dica sucesso. que, né, lembrem da gente, quando estiverem lá na universidade, e sigam o caminho de vocês. Pessoal, com o coração cheio de alegria, que eu agradeço, né, o companheirismo desses anos e torço pelo sucesso de vocês. A minha dica, galera, é o seguinte: não esqueça que o nosso trabalho esse ano todinho foi para esse momento, né? Além da formação de vocês, mas o nosso foco é esse. E nós aqui, do lado desse lado de cá, estaremos ali naquele dia torcendo muito por vocês, porque uma vez que vocês alcançaram o sucesso, isso significa também. que é o nosso sucesso também. Então, não esqueçam, vocês estão preparados, chega na prova com confiança, organiza o tempo, não perca tempo, organiza ele direitinho e saiba utilizá-lo da melhor forma possível. Estamos aqui torcendo por vocês, com as caixas de fogo guardadas para soltá-los na hora de comemorarmos o resultado. Um grande abraço e estamos aqui torcendo por todos. Sucesso! Sucesso, galera!